Aqui do canal eu mostrei para vocês o desempenho do Qwen 3.6 com 35 bilhões de parâmetros, rodando aqui no meu kitzinho, que é um Xeon 2683 V4 com 64 GB de memória RAM DDR4. Eu mostrei o desempenho ali do Qwen e ele fez ali cerca de 8 tokens por segundo. Teve um prompt que eu fiz que ele bateu quase 9 tokens por segundo. Claro, levando em consideração que a gente está rodando ali no processador, que é aí um Xeon que tem os seus 10 anos de idade. Ele foi lançado em 2016, a gente já está em 2026, então assim é um processador bem antigo. Claro, ele consegue fazer essa quantidade de tokens porque esse Qwen ele é MOE, né? Ele é Mix of Experts. Ele calcula apenas 3 bilhões de parâmetros por vez. Mas no vídeo de hoje, o modelo que a gente vai testar aqui hoje é o Gemma 4 com 26 bilhões de parâmetros, e ao invés de calcular 3 bilhões de parâmetros por vez, ele calcula 4 bilhões de parâmetros por vez. Então ele tem a quantidade maior ali de parâmetros ativos. E ele também é QAT. É uma técnica que as Big Techs estão usando agora para fazer a quantização do modelo, mantendo ali um pouco mais de qualidade. E segundo eles dizem, a gente também tem ali uma melhoria de performance ali. Eu vou carregar ele aqui. A gente já pode ver que a gente tem uma diferença aqui de tamanho. O Qwen 3.6 com 36 bilhões de parâmetros, a gente tem 20 GB e meio ali, enquanto o Gemma 4 com 26 bilhões de parâmetros, a gente tem 14 GB e meio. A gente tem uma diferença ali de 6 GB. E eu vou testar aqui um pouquinho com vocês. Eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz com o Qwen. Eu comparei alguns modelos pequenos aqui. Eu comparei o Gemma 3 com 1 bilhão de parâmetros, o Gemma 3 com 4 bilhões de parâmetros com o Qwen, e tem os seus 35 bilhões de parâmetros, né? Então assim, é um pouco de covardia aí nessa comparação. Vou carregar ele aqui, ele já está configurado, ele está utilizando todas as threads. Aqui eu vou deixar a configuração padrão do número de experts. A quantização do cache dele está em Q4. E estou utilizando também o Flash Attention. Vou esperar aqui carregar o modelo. E eu já vou começar testando ele com o OI. Eu vou mostrar aqui para vocês também como é que está o uso de memória RAM, que já está com quase 25 GB sendo utilizado. Eu vou começar aqui com o prompt clássico. Eu vou remover o thinking aqui, porque no Qwen 3.6 eu não utilizei o thinking. E aqui com o OI, a gente já pode perceber que ele já fez ali os seus 9.20 tokens. Cara, assim, eu testei isso aqui sem estar gravando com o OBS. Ele fez 10.7. Deixa eu testar aqui novamente para ver se ele consegue aumentar. Ele não consegue aumentar. Eu vou pausar a gravação aqui e vou testar aqui para ver se eu ganho esses 2 tokens de volta. Então, como eu suspeitava aqui, eu perdi aí, cara. Eu pausei aqui e fiz o prompt e ganhei aqui uns... Deixa eu ver aqui. Cara, acho que eu ganhei um token. Eu ganhei, acho um token e meio por aí, vai. Um token e meio. Então a gente já pode ver aqui que a gravação pelo OBS já está consumindo token aqui pra gente, né? Então nos próximos prompts é só a gente adicionar o token aí. Eu acho que é interessante mostrar aqui, gravar para vocês a velocidade de resposta, porque a gente tem em tempo real ali a experiência de estar conversando com o modelo. Por exemplo, se a gente for comparar com a conversa com uma pessoa no WhatsApp, a pessoa que você conversar no WhatsApp, por exemplo, eu acho quase impossível ela responder em menos de meio segundo, como ocorreu aqui com o Gemma 4, né? E muita pouca gente escreve tão rápido assim. Então, em termos de comparação ali, conversando com uma pessoa, você vai ter uma performance superior, né? Claro que não serve 10 tokens por segundo, não vai servir ali, por exemplo, para você utilizar como um agente, né? Para você utilizar ali no Hermes Agente, por exemplo, ou então no OpenClaw.
extremamente complicado, né? Como o tempo é dinheiro, você vai perder muito tempo aí e também consome energia, né? Claro, você não tá pagando uma API, mas você vai estar pagando aí a energia e o computador vai ter que ficar, sei lá, 2 dias ligado direto para o Hermes a gente conseguir fazer alguma coisa. Fora as outras complicações também de contexto e qualidade do que o modelo local vai perder em relação ao modelo que você tem ali por meio de APIs. Mas para conversar, fazer uma pergunta aqui, né? Ou então eu acho que até vou fazer um vídeo sobre isso, né? Em caso de um apocalipse zumbi, você precisar saber de alguma coisa e você não tiver acesso à internet, você pode utilizar ali o modelo local e fazer ali o que matar a sua curiosidade ali, fazer a sua pergunta. É como eu digo, né? Ter um modelo local é como se você tivesse um resumo de toda a internet ali rodando no seu computador. Isso é, sim, extraordinário. Porque basicamente o modelo é um super banco de dados super inteligente, um banco de dados que tem muita informação e ele é inteligente o suficiente para compreender o que você está perguntando a ele e achar ali e organizar o conhecimento dele de uma forma que você consiga entender ali, consiga ler tranquilamente. Eu vou prosseguir aqui com os testes. A próxima pergunta que eu vou fazer é pedir para ele contar uma piada. Aqui eu estou pedindo a ele para me contar uma piada. Lembrando que no Quen a gente teve ali um desempenho por volta dos 8 tokens por segundo, quase 9. Que o 0 disse para o 8. Belo cinto, hein? Caramba, cara, eu sou extremamente burro. Eu não entendi essa aqui, eu acho. Cara, como eu sou extremamente burro, eu não entendi essa piada aqui. É porque o 8 parece um 0 com cinto. Era essa a piada. Piada bem diferente, não é aquela clássica nem a do cientista, nem a do espantalho. Então aqui já surpreende. Ele já tem um arcabouço maior aí de piadas, com seus 26 bilhões de parâmetros. A próxima pergunta que a gente fez lá naquele vídeo foi pedir para ele traduzir uma frase em inglês para o português do Brasil. Primeiro aqui eu vou testar com a mesma frase que eu fiz lá com o Quen e depois eu vou passar uma frase maior para ele fazer a tradução. A gente percebeu ali a diferença do Quen para o Gemma 3 foi que o Quen, com os 33 bilhões de parâmetros, foi muito mais assertivo do que o Gemma com 1 bilhão de parâmetros ou o de 4 bilhões de parâmetros. Aqui a gente pode ver que o Gemma não está sendo tão assertivo assim quanto o Quen. Ontem uma piada traduziu muito bem ali, mas ele foi menos assertivo ali do que o Quen. Vale ressaltar isso. Vou passar uma frase aqui um pouco mais complicada para ele. Aqui estão algumas opções de tradução para essa frase. Vamos lá. Ele está escrevendo bastante coisa aqui. E você vê aí que ele não está demorando muito para... Se você ler na velocidade que ele escreve, meio que não importa muito o tempo total que ele vai demorar ali na resposta. Aqui ele já caiu um pouquinho a mais. Eu acho que ele está seguindo ali o mesmo desempenho do Quen 3.6. Tá? Ele falou aqui, ele tá traduzindo até trecho por trecho aqui, né? E o que pode significar, dependendo do contexto. Ele passou 3 opções de tradução para essa frase. Basicamente a mesma coisa, né? Muda aqui algumas nuances aqui, mas o mesmo sentido. Eu acho meio desnecessário aqui mostrar essas... Pesar e ir embora, assim, o sentido vai ser o mesmo na frase. Mas enfim, interessante aqui que ele está sendo bastante didático. Para quem está aprendendo inglês, pode ser bem interessante aí pedir traduções para o Gemma 4 com 26 bilhões de parâmetros. Claro que eu acho que você vai precisar ter ali, como esse modelo ele tem 14 GB, ele tem quase 15 GB. Acho que fica meio ruim se você tiver ali 16 GB, né? Fica muito pouco. Acho que você já tiver ali uns 36 GB de memória RAM, você consegue rodar tranquilamente aí o Gemma com 26 bilhões de parâmetros.
Claro, a versão MOI, né? Engraçado que não tem MOI aqui, enfim. E o Gema tem, mas enfim. Eu vou... Outra pergunta que a gente fez naquele vídeo foi sobre pedindo para ele explicar esse logo aqui do Windows 95. Aqui eu tô fazendo para ele a mesma pergunta que eu fiz no vídeo anterior. A qual sistema operacional pertence o logo deste wallpaper? Eu não percebi na hora, mas meio que eu já tô dando uma dica para ele da origem desse logo aqui, né? Quando eu falo a qual sistema operacional, eu já tô denunciando que é um logo de um sistema operacional. Então, esse prompt aqui que eu tô mandando junto com a imagem já dá uma ajuda aí para ele observar. Mas embora eu acho que ele acertaria de qualquer forma, já que é um logo muito conhecido aí. É um logo muito antigo e muito famoso, porque o Windows 95 foi aí uma revolução dos sistemas operacionais. E ok, cara, aqui ele não acertou, hein? Esse logo pertence ao sistema operacional Windows da Microsoft, mais especificamente esse estilo de logo flutuante com a janela transformando, efeito clássico do Windows, muito associado à estética do sistema operacional como Windows XP ou versões inspiradas no design, assim, tá? Ele não acertou aqui, foi um pouco decepcionante, hein? O Quen, ele acertou em cheio. Eu vou tentar deixar um print aqui da resposta do Quen, porque ele acertou em cheio. Não só o Quen, como o Gema 3 com 4 bilhões de parâmetros foi capaz de acertar o sistema operacional, né? O Windows 95. E o Gema 4 com 6 bilhões de parâmetros não conseguiu, assim. É um pouco decepcionante essa resposta aqui do Gema 4. Foi bem... Estou um pouco decepcionado. Aqui em comparações, eu vou deixar um gráfico. No final do vídeo eu vou deixar um gráfico comparando a performance do Gema 4 com 6 bilhões de parâmetros com o Quen 3.6 com 35 bilhões de parâmetros. E aqui eu posso dizer que pelo menos para processar a imagem, ele foi ali cerca de 4 vezes mais rápido do que o Quen. Vale ressaltar isso. E ele também está fazendo um pouquinho a mais de tokens aqui. Ele está fazendo um pouquinho de tokens a mais do que o Quen 3.6. E agora eu vou fazer alguns testes que eu não fiz lá com o Quen 3.6. Digamos que você esteja aí em um apocalipse zumbi e você precisa saber qual a forma mais eficaz de se matar um zumbi. Então eu vou fazer essa pergunta aqui para ele e vamos ver aí se ele vai ser útil, né, nessa situação hipotética. Eu fiz aqui uma pergunta para ele. Eu optei por não deixar matar um zumbi, né, já que pode cair aí numa regrinha dele que bloqueia esse tipo de coisa, esse tipo de resposta. A gente sabe que esses modelos são extremamente capados assim para esse tipo de resposta aí, né? Que contém violência, esse tipo de coisa. O tema de ficção, a eficácia depende de qual tipo de zumbi estamos falando. Combate à distância, preservação de energia e segurança. Vamos ver quantos tokens ele está conseguindo manter aí. Ele está conseguindo manter uma quantidade interessante de tokens. Assim, eu não precisaria esperar ele terminar, né? Se eu fizer a pergunta e for lendo, eu nem vou perceber a demora dele para escrever, já que ele está escrevendo assim relativamente rápido. Primeira dica dele é manter combate à distância, armas de longo alcance, como rifle de precisão, arco flecha, são ideias. Tem aquela personagem do The Walking Dead que usa espadas, né? Mas ela ali é uma samurai e não é a realidade da maioria das pessoas. Então eu acho que esse primeiro dica dele aqui é bem óbvia. Ok, é uma boa dica essa primeira dica. Combate com armas de impacto, perfuração e eliminação de pontos vitais. Se o confronto for inevitável e próximo, você não pode usar armas de corte, como facas ou machados, de forma descuidada, pois eles podem travar no crânio ou exigir movimento que te exponham.
O objetivo é sempre a destruição do sistema nervoso central. Ele tá sugerindo aqui no combate mano a mano, né, com armas de impacto, ele tá sugerindo aqui martelo de metal, pé de cabra. E a vantagem é mais rápido se quer menos esforço físico que tentar cortar o osso endurecido. A terceira dica que ele tá dando aqui é estratégia de evasão e furtividade. A melhor defesa, a forma mais eficaz de combater um zumbi é não lutar contra ele. Zumbis eles geralmente não sentem dor, não cansam e não param de perseguir uma pessoa até que algo os pare. Estratégia: uso de barulho para distração, uso de roupas reforçadas e o domínio de rotas de fugas elevadas. Isso aqui é bastante parecido ali com o que a gente tem naquele jogo, né? The Last of Us. É bem parecido. Resumo das regras de ouro: fuga é furtividade, longo alcance, combate de perfuração e impacto, se for encurralado. Aqui ele manteve uma performance interessante ali, já que a gente está falando de um processador. É bem difícil um apocalipse zumbi acontecer, mas você já sabe que se acontecer, é um motivo aí que você tem para manter o Gemma 4 na sua máquina. Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Obrigado e até mais.